Eu vou botar isso, vai ficar engraçado. Vai falar da operação, tá? Já. Aham. Tudo bem. Viu, Emanuel? Silêncio. O cara ocupado é ele. Sem balançar a cadeira. Tá bom. Viu, Emanuel? Semana que vem. Bem, estamos aqui, o grupo de pesquisa Ontologia do Ser Social, História, Educação e Emancipação Urbana, para termos uma conversa, um bate-papo com a professora Kátia Regina. Né? Gostaria, professora, que você se apresentasse, certo? Para a gente iniciar a nossa conversa. Eu sou a professora Kátia Lima, sou professora do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Regional do Cariri e faço parte do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Frederico Costa e pelo professor Emanuel Lima, que é o GPOST. E nós vamos conversar um pouco, não é, Fred, sobre a questão, sobre a situação atual, os antecedentes do golpe que nós vivenciamos aqui no Brasil e explicar um pouco sobre o estado de exceção e sobre a escola sem partido como uma das medidas que compõem esse cenário de estado de exceção no Brasil. E a chamada contra-reforma. E a chamada contra-reforma na educação. Eu acho isso muito importante, Kátia, porque geralmente as avaliações que são feitas na nossa área de educação não veem, por exemplo, o sentido da mudança. Para você ver, para a gente perceber o sentido das mudanças, ou seja, se são progressivas ou regressivas, é necessário você contextualizar a partir da totalidade histórica e do período histórico que estamos vivendo. Como é que você vê o atual período histórico do Brasil, onde se insere esse problema da educação? Eu considero que nós estamos vivendo uma etapa regressiva em todos os âmbitos da sociedade, né, os âmbitos sociais, tanto na educação, como na política, como na saúde, em todos esses aspectos. E isso começou a partir de 2004, né, com a preparação do golpe, que foi desfechado em 2016, contra a presidente eleita com mais de 54 milhões de votos, que foi a presidenta Dilma. E isso teve início com a Operação Lava Jato, que foi exatamente para uma operação montada para impedir que o ex-presidente Lula, né, se candidatasse em 2018 e derrubar a presidenta Dilma e implementar principalmente um pacote regressivo, que é o programa Ponte para o Futuro, né, do governo golpista que assumiu, do governo Temer, que expressa exatamente essa regressão neocolonial, né? Fazer o Brasil regredir em todos os aspectos da economia, da educação, e é a partir disso que são implementadas as contra-reformas, né? Tanto a contra-reforma trabalhista, como a contra-reforma da educação, a contra-reforma do ensino médio e a contra-reforma da Previdência, que está em curso nesse momento. E eu acho que seria interessante a gente falar um pouco para as pessoas, professor, o que seria esse estado de exceção, né? Porque muita gente pergunta, nós estamos vivendo ou não um golpe? Né? Esse golpe levou a quê? Como essas eleições, elas estão acontecendo dentro de uma normalidade política? Que cenário é esse que a gente está vivendo? Eu acho isso muito importante, porque há certas leituras superficiais, que, por exemplo, fala assim, não, houve um golpe parlamentar, jurídico, midiático. Ou seja, eu entendo que essa foi a forma como se manifestou uma articulação golpista, ou seja, um golpe de Estado, ou seja, uma mudança substantiva, substancial no próprio regime político. Né? E aí eu queria que a professora fizesse uma breve exposição, porque isso é importante. E 2016 significou uma continuidade, no sentido de um aprofundamento de algo que já estava acontecendo, ou de fato uma ruptura, né, que coloca a situação política do país numa nova conjuntura, uma conjuntura regressiva, como foi colocada por você. Em 2016 eu acho que realmente foi um golpe. Eu acho que a confusão criada é porque esse golpe ele foi dado com uma aparência de legalidade,
Quer dizer, não houve fechamento do Congresso, não houve determinadas medidas que são compreendidas no momento de fechamento total, né, da situação, então tem uma aparência de legalidade, mas é evidente a suspensão de muitas garantias constitucionais, né? Tem um jurista, que é o Rafael Valim, que ele vai falar que o Brasil é um caso emblemático de estado de exceção. E por que ele vai dizer isso? Porque ele vai dizer que tem aberrações inconstitucionais, como, por exemplo, negação e desconsideração dos princípios do juiz natural, no caso do julgamento do ex-presidente Lula, da imparcialidade, da não imparcialidade, né, de quem está julgando o caso, e o não respeito à presunção da inocência, que na Constituição está muito claro, no artigo 5º, inciso 52, que você não pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, são evidências, né, de que realmente é um golpe e nós estamos vivendo esse estado de exceção, mesmo que tenha uma aparência de legalidade. E outro aspecto que eu acho que também evidencia isso é exatamente a organização chamada, né, que a gente considera que não é só um movimento, mas uma organização que foi criada em 2004, né, pelo Miguel Najib, que é um procurador de São Paulo, onde eles atuam de fato como uma organização e tem um modus operandi, inclusive tem no Facebook, né, dessa organização, do Escola Sem Partido, onde eles colocaram projetos em câmaras municipais, em assembleias legislativas, né, com esse projeto Escola Sem Partido, no sentido de cercear a liberdade do professorado, né, dentro da escola. E é uma agenda moral que tem uma ligação dessa organização com a mídia, com o empresariado, né, inclusive na questão do livro didático, porque a gente sabe que o livro didático é um filão, é um nicho mercadológico muito grande de investimento do capital privado. Então, há toda essa organização aí com a mídia, com os empresários para implementar esse projeto Escola Sem Partido. Certo. Kátia, como você entende esse projeto Escola Sem Partido em relação à função da educação, certo? E da escola. Até que ponto isso vai influenciar no sentido de regredir, de desconstituir, inclusive de inviabilizar o direito democrático das massas terem acesso, certo? Do povo ter acesso ao que melhor foi produzido culturalmente pela humanidade. Há essa ameaça mesmo? Com certeza. A grande ameaça é a destruição da natureza, né, do caráter público da educação. Como você mesmo disse, a escola pública ela foi uma construção histórica, né, e é um direito da população ter acesso a ela. E esse Escola Sem Partido, ele vem sobre uma alegativa de que há na escola uma contaminação ideológica que é realizada pelos professores. É como se os professores eles estivessem impondo, através da sua atividade pedagógica, do seu trabalho docente, uma doutrina para os alunos. Então, eles vão, nesse projeto Escola Sem Partido, eu queria destacar aqui algumas teses que estão contidas neles para a gente comentar, que uma delas, eles afirmam que na escola deve ter uma neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Então, nós consideramos que isso é uma falácia, né? Porque a gente sabe que não há neutralidade na educação e nem outra dimensão da vida humana, que nós temos concepções, visões de mundo, Paulo Freire já nos informava muito bem isso, e isso serve como um argumento para cessear todo o debate, né, toda o aspecto científico da escola, porque a escola é um lugar de ciência,
né? E ao discutir ciência, nós não podemos ter como obstáculos a ideia da religião ou a ideia de qualquer outra forma que impeça esse debate científico. Então, isso tem essa repercussão muito grave, tanto a destruição do caráter público da escola, como também o impedimento de que a escola realize o seu papel, que é o de divulgar e difundir, socializar os conhecimentos através da ciência, né? Como pode ser existir neutralidade em relação aos séculos de escravidão no Brasil, ao holocausto provocado pelo nazismo, a violência contra a mulher, a violência contra a criança? Porque se você for partir dessa neutralidade, ou seja, de fatos, evidências científicas como que a Terra, né, tem um formato quase esférico, né, um geóide, mas quase esférico, a Terra não é plana, ou, por exemplo, a evolução é um fato, certo? Ou seja, como é que você pode ser neutro diante disso, né? Então, por detrás dessa neutralidade, eu posso afirmar que, de fato, há uma agenda reacionária. Com certeza. Com certeza. Da escola sem partido, ou seja, há de fato uma falsa inocência de defesa da família e tudo. Exatamente. Há uma tentativa de criminalização dos professores, de judicialização da atividade docente, uma espécie de macartismo, né, de perseguição, de violação dos direitos humanos, né, de impedir que discussões como a questão de gênero, que eles colocam como sendo uma ideologia de gênero, que não existe isso, o que existe são estudos de gênero, né, de discutir as desigualdades sociais, porque tudo que a gente for discutir que tem a ver com a realidade, eles colocam como se fosse uma doutrinação. Então isso é para nos impedir de discutir a realidade, as desigualdades sociais, a pobreza, a homofobia, o feminicídio, né? Então impedir essa defesa. Então vem no sentido mesmo de criminalização, né, desse trabalho que nós já fazemos com tanta dificuldade, né, devido a uma outra dimensão da Contra-Reforma, que é exatamente a falta de investimento na escola pública, né? Então nós já fazemos isso com muita dificuldade. E tem também, por trás disso, a ideia de, mesmo o projeto tendo sido parado um pouco, né, porque ele estava naquele processo de votação, mas mesmo isso tendo parado um pouco, isso gera na escola um clima de terror, né? É como a Naomi Klein vai falar em relação ao neoliberalismo, né, a questão da doutrina do choque. Então isso é um aspecto de terrorismo difundido dentro da escola, onde leva ao constrangimento dos professores, onde leva também a incentivar a delação por parte de pais e alunos. E esse Facebook dessa organização que defende a escola sem partido, eles recebem denúncia do Face. Olha como é grave, professor Fred. Eles recebem denúncia no Face, expõem essas denúncias, né? Eu estava olhando hoje, tinha inclusive uma que tinha uma professora fazendo uma atividade com seus alunos e eles colocavam dessa forma. Mais ou menos assim, a caravana da doutrinação, né? Ou seja, então eles expõem as pessoas, eles incentivam que as pessoas denunciem, cria esse clima de denuncismo, de perseguição e quem sabe, né, as penalidades, que no próprio projeto coloca que deve ser denunciado ao Ministério Público e tomadas providências legais. Então o professor ele está sendo colocado como aquele que ameaça a escola, que ameaça a formação do aluno, quando na verdade é o contrário. O professor é aquele que é o mediador dessa formação, que busca uma formação humana, né, o desenvolvimento de uma formação humana, crítica, a emancipação de seus alunos e de toda a sociedade. Então, é um projeto realmente nefasto para a educação e que precisa ser explicado e precisa ser mais do que isso, precisa ser combatido, né? Isso, inclusive, engloba atividades criminosas.
porque um professor aqui do Ceará foi vítima de manipulação de imagens. Eu e outros professores aqui da universidade, eu imediatamente me solidarizei, e o meu Facebook foi alvo, né, inclusive de ameaças de morte, não aqui vindo do Ceará, mas do Rio de Janeiro, e realmente elementos desclassificados, rufiões, com uma incapacidade, inclusive mental, de elaborar até uma frase feita, né? Ou seja, como é que em 24 horas você consegue montar isso, né? Então, quer dizer, não é só um projeto, uma proposta inocente de defesa da família, né? E como, professora, essa ofensiva reacionária da escola sem partido se vincula ou está ligada com a contrarreforma do ensino médio, que também é uma coisa grotesca. Exatamente. A contrarreforma do ensino médio, ela quer reduzir o cardápio cultural que é dado aos jovens, reduzir essa formação através dos itinerários formativos, né, com a pseudo-ideia de que o aluno agora pode escolher qual é o caminho que ele quer seguir, mas eu queria só voltar um pouco na questão da escola sem partido. Você falou uma coisa muito importante, que o seu Face foi monitorado e tudo, e no Face do Escola Sem Partido, eles colocam, inclusive, quero ligar com a questão das eleições atuais, que eles colocam aqueles candidatos que se comprometem com as ideias do projeto Escola Sem Partido, eles fazem a divulgação desses candidatos no Face, né? Ou seja, eles realmente atuam como uma organização que tem candidatos nessas eleições, candidatos que se comprometem com essa agenda reacionária, conservadora, né? Que leva ao retrocesso, né, de todas as liberdades, as poucas liberdades que nós já conquistamos até agora, e que está ligado também à questão da contrarreforma do ensino médio, né? Então a gente vê que a contrarreforma do ensino médio, que está ligada à BNCC, né, que vai exatamente tentar esvaziar toda a formação dos estudantes, né, dos jovens, e mais do que isso, são medidas que tem por trás ligações com empresários que querem introduzir na lógica da escola a gestão empresarial, a forma de ver a escola a partir da ideia de uma empresa, e também a formação, né, de um ethos capitalista, da competição, levar todos esses elementos para dentro de um espaço que não deve ser um espaço que esses elementos sejam desenvolvidos. Ao contrário, deve ser um espaço público, um espaço de solidariedade, de cooperação, de trabalho cooperativo, de formação de pessoas com capacidades de ler, fazer a leitura do mundo, como dizia o Paulo Freire, de fazer intervenção nesse mundo, visando a transformação, a superação desse regime social que só gera desigualdade, miséria e fome, que é o regime social capitalista. Então é exatamente isso que a organização Escola Sem Partido não quer, é exatamente isso que os candidatos que estão ligados a eles também não querem implementar essa agenda com a suposta ideia de defesa da família. Mas que defesa da família é essa se você implementa medidas que tiram o emprego dessa família, né, com a reforma trabalhista, que retira dessa população o direito a ter um emprego estável, a ter um emprego digno, a ter uma aposentadoria, que coloca a mulher para trabalhar, uma mulher grávida, em trabalhos insalubres. Então, que família é essa que essas pessoas estão defendendo, que não respeita os direitos humanos mais fundamentais, né? O direito à vida, o direito a ter uma vida digna, a ter um trabalho, a ter uma moradia, a ter um lazer, a ter saúde, né? E os jovens são os que vão receber mais, sentir mais na pele essas medidas regressivas, porque o desemprego na juventude é alarmante, né? Nós temos aí o relatório da OIT que diz que entre 3 desempregados no mundo, 1 é brasileiro. Então, quer dizer, o índice de desemprego no Brasil é alarmante. Então, se a gente realmente quer um país melhor, a gente não pode ter como
ilusão de que as eleições vão resolver nossos problemas. Nós temos que ter muito claro que só conseguiremos ter uma vida melhor quando nós tivermos uma sociedade melhor e uma sociabilidade que não seja pautada pelo lucro, pela exploração do homem pelo homem, mas sim por um projeto de sociedade que nós defendemos, que é uma sociedade socialista, não é isso? E professora Cátia, onde é que fica a defesa, para a gente encerrar essa nossa conversa, onde é que fica em todo esse processo de regressão, de resistência, a defesa da escola pública? Precisamos defender a escola pública? Com certeza, a escola pública é uma conquista, né, histórica da humanidade, é um espaço de disputa, né, um espaço de disputa. Nós não podemos compreender nem cair naquela visão reprodutivista de que a escola só serve para reproduzir desigualdade. Não, a escola é um espaço também de disputa, que pode contribuir com a transformação social. Não temos a ilusão de que a educação é a redentora, mas sabemos que a educação é importante para dar esses elementos para que as pessoas consigam ler melhor a realidade e intervir nela. Então, a escola pública é um direito, é uma conquista que nós não podemos abrir mão. Precisamos sim aprimorar. Precisamos ter mais investimento na escola pública, precisamos ter um salário digno para o professor, precisamos ter infraestrutura, precisamos ter uma melhor qualificação para o professor, precisamos dar tempo de planejamento para esse professor melhorar as suas aulas, ou seja, precisamos investir na escola pública e não destruir a escola pública, como a gente está vendo acontecer nesses últimos tempos. Exatamente, eu entendo da mesma forma. Quem hoje tem condições de levar adiante essas reivindicações são os trabalhadores. Com certeza. Então, se luta por terra, por emprego, por saúde, deve-se lutar também por uma educação para os trabalhadores. E é como a gente conversa, Fred, aquela história do programa mínimo e do programa máximo, né? Então, quer dizer, algumas tarefas que a burguesia fez em outros países não foi feito no Brasil. Então, essas tarefas passaram para as mãos de quem? Para as mãos da classe trabalhadora. Nós não temos ilusão de que essas tarefas serão feitas, né, pela própria burguesia. Não, são os trabalhadores que vão levar à frente essas tarefas. Por isso, os trabalhadores precisam ter essa clareza. A defesa da escola pública, assim como a defesa do emprego, a defesa da moradia, a defesa da liberdade de expressão, né, são questões importantes, mas estão nas nossas mãos. Obrigado pela contribuição, pela participação. Esperamos ter outras conversas nesse sentido para defendermos uma educação a serviço da classe trabalhadora. Com certeza.